Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos, meditarmos um pouquinho na palavra. Antes eu quero parabenizar os pais, hoje é Dia dos Pais e é um prazer poder estar falando com você, pai, mãe também que está aqui, que forma uma família abençoada, mas especialmente o pai. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Como é importante, né? O pai na família, cabeça do lar, sendo o sacerdote do lar, podendo passar as orientações que Deus te dá como responsável por esta família. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue te agraciando com sabedoria, com discernimento do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça por um instante, vocês que estão me ouvindo, participando desse tempo juntos, para que a gente possa pedir sabedoria ao Senhor neste momento. Pai, muito obrigado por esse tempo especial que estamos tendo agora. Que o Senhor possa falar com cada um de nós que estamos aqui conectados, que o teu Espírito Santo fale através de mim, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu escolhi aqui para a nossa meditação é preocupação de um pai. É muito comum um pai, uma mãe, né, que amam muito os seus filhos, se preocuparem com os seus filhos, se preocuparem no sentido de querer o melhor, né? Se preocupar com o desenvolvimento, com a formação, com quem ele vai ser, o que ele vai estudar, a sua formatura, o seu casamento lá na frente, o seu lar futuro que vai ser formado. Claro, preocupação de um pai é natural. Olha, eu não pude ter isto, mas eu me preocupo em dar o meu melhor para o meu filho. Então eu quero que ele tenha essa condição que eu não tive no passado, talvez eu não tive as mesmas condições que eu estou dando a ele hoje, de poder estudar, de poder ter um emprego melhor, mais remunerado. Talvez eu não tive isso na minha carreira, né, profissional, mas eu quero o melhor para o meu filho. É natural, é saudável pensar assim, desejar sempre o melhor para o seu filho. E é natural nós nos preocuparmos não só quando os filhos são crianças, como adolescentes, jovens, até casados, né? Filho você já é avô, vai se preocupar também com seu filho e com seu neto, é natural, né? Faz parte da família hoje envolvida, a família que ama, a família que passa bons princípios, se preocupar com os seus descendentes, sim. Eu quero salientar aqui a preocupação de um pai da Bíblia, que é o rei Davi. Você conhece muito a história do rei Davi, né? Como pai, ele teve muitas coisas erradas que fez, foi omisso muitas coisas, ele tinha várias esposas, vários filhos dessas esposas, é claro que havia conflito, foi omisso em muitas coisas. Ele, como rei, tinha muitas atividades, saía para guerrear muitas vezes, e muitas vezes ele se omitiu de dar uma atenção, mas especialmente uma coisa boa que Salomão fez já no final, que Davi fez já no final da sua vida, sabendo que Salomão seria o seu sucessor, porque Deus havia revelado a Davi, porque Davi queria construir o templo de Deus. A arca do Senhor habitava em tendas e ele habitava em palácios, aquilo incomodava Davi, porque Davi sempre se colocava, poxa, eu habito num palácio maravilhoso aqui e a arca do Senhor está numa tenda. Então ele queria construir um templo para a habitação do Senhor. E Deus falou exatamente para Davi, Davi, você foi um homem de guerra, um homem sanguinário, você batalhou muitas batalhas, derramou muito sangue, você não é a pessoa apropriada, ideal, a pessoa que eu escolhi para essa atividade, para esse trabalho, que é construir a casa onde vou habitar. Então Davi entendeu isso, ele queria muito isso, desejava muito, ele amava muito a Deus, ao ponto de querer então construir a sua casa, o templo do Senhor. E ele então soube por Deus que Salomão seria o seu sucessor e que faria esta obra. Então ele deu todas as orientações para Salomão, ele deu as plantas, né, os rabiscos, as plantas do templo, das casas, e todos os lugares onde comporiam o templo do Senhor. Ele desenhou tudo, não só desenhou, ele também separou o material, prata, ouro, madeiras, tudo que precisava para a construção ele já separou, né? E também fez voluntariamente o povo, entendendo a importância da construção, também participarem dessa doação para que a matéria-prima, o material suficiente fosse entregue para o seu filho, que teria esta grande obra de construir o templo. Mas, então, ele já tinha separado tudo isso para Salomão. E agora ele vai, creio agora no final da sua vida, Salomão, ainda jovem, vai ouvir do seu pai, que quer o seu melhor, que se preocupa muito com o seu desenvolvimento, algumas orientações.
E é muito importante a gente passar orientações, não só quando a gente está para morrer, né? Espero que não. Em todo momento a gente tem que passar as orientações, as experiências que nós tivemos. Olha, tive uma experiência assim, transmite isso para a sua família, para o seu filho, para que ele possa saber, olha, eu posso passar a mesma situação que meu pai passou lá atrás. Que atitude ele teve, como ele foi vitorioso, como ele solucionou essa questão. Então é importante você passar esses princípios. E Salomão estava recebendo agora, da parte de Davi, orientações para esse cargo que ele assumiria, ou seja, ser o futuro rei e o mais importante, construir o templo do Senhor. Então está lá esse relato no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 9. Olha o que ele fala assim, Davi falando a Salomão: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, Davi, ele não se preocupou aqui com a riqueza, com a fama, mas sim com a vida espiritual de seu filho Salomão. E ele está passando essas instruções importantes. Conhece o Deus de seu pai. E quando a gente fala conhece o Deus de seu pai, eu tenho autoridade para falar, eu posso dizer que eu tenho um Deus que eu sirvo. Salomão cresceu, eu entendo aqui, que vendo, observando seu pai. Os filhos observam muito os pais. O filho está brincando com o carrinho lá, parece que está desligado, né? Você está conversa de adultos, e cuidado que você fala, né, perto do seu filho. Ele está brincando, mas ele está antenado naquilo que você está falando. E às vezes você nem percebe, mas ele está observando você, observando o teu comportamento, observando o seu falar. Se é alguém que explode, que xinga, que briga, que pega o telefone, quebra o pau com isso, com aquilo, ele está observando tudo. Mas ele também está observando que você lê a Bíblia, está observando que você dobra os joelhos para orar, ele está observando que às vezes você pega o telefone para dar o conselho, para orar para alguém por telefone, está observando. Tudo aquilo que nós fazemos, os filhos observam, né? Então, o que é que os teus filhos hoje estão observando você? Eu posso entender que Salomão estava observando, ou observou, até essa idade, que ele vai agora, daqui para frente, assumir o reino, o que seu pai fazia, tanto em governar, quanto dentro de casa, quanto também as instruções que ele passava. Então, Salomão cresceu vendo o seu pai buscar a Deus. Será que o seu filho está tendo boas experiências com você dentro de casa? Sabendo que você é o pilar para ele, que você é a pessoa que ele está observando e que ele espera em você, né? Um seguro, né? Um seguro forte. A gente tem a nossa casa como refúgio, né? Como seguro forte. Às vezes as crianças veem nós, os pais, como alguém que tenha lá, eu via o meu pai assim como um super-homem, né? Como alguém que não era abalado por nada. E a gente tem, como criança, tem essa expectativa do nosso pai. Nosso pai supera todos os problemas, nosso pai resolve tudo. E assim que as crianças muitas vezes nos veem. Então, os pais que amam seus filhos, né, devem investir na vida espiritual. Você que tem ainda criança pequena, conte histórias, leia a Bíblia, fala dos heróis da Bíblia, conta para eles o quanto eles precisam gostar das histórias bíblicas. A gente assiste filmes do Super-Homem, Homem-Aranha e tal. Eles têm superpoderes. Começa a mostrar aqui superpoderes que Deus deu aos seus servos, né? A Sansão, ao próprio Davi que matou o gigante Golias. Cada história que cativa a criança. Ela é pequena, ainda dá para fazer isso. Não, ela já não é mais dessa idade, já é adolescente. Começa a mostrar aqui as experiências dos servos de Deus, né? Como o jovem Daniel, José, jovens ainda, tiveram um grande desafio de estarem longe da sua família, longe dos seus pais, e que atitude eles tiveram? Eles tinham a bagagem, eles tinham as orientações que receberam, e agora o desafio estava à frente deles. E como eles superaram, como eles se comportaram. Então, pais, passe esses princípios, né? Então, passe conselhos, mostre para eles o quanto eles podem e precisam depender de Deus. Acompanhe o desenvolvimento deles. Com quem eles estão convivendo, que amizades eles têm.
na escola, na faculdade, mesmo no trabalho, após o trabalho, com quem eles estão saindo, com que companhia eles estão tendo. E muitas vezes as pessoas se envolvem hoje em cada enrosco porque não sabem falar não. Todo mundo está indo, eu vou também. E às vezes uma má companhia leva você para um caminho errado. E aí vai ter consequência. Mas se você souber falar não, mas se eu falar não, eu vou ser discriminado, não importa. É melhor ser discriminado, mas Deus também te dá sabedoria como falar o não. Peça a Deus, Ele te dá sabedoria sempre. Deus está presente todo o tempo. Mostra para o teu filho. Eu não estou lá para te orientar, mas Deus está. Então, ore em pensamento. Muitas vezes, eu já tive essa experiência de estar num desafio que eu tenho que falar agora. O que eu vou resolver? Em pensamento, já estou orando, e Deus, através do seu Espírito Santo, nos dá essa sabedoria para falar. Você tem que falar com firmeza, tem que falar de uma forma clara e também com sabedoria, né? Para falar um não com sabedoria, ou para falar um sim, seja qual for a resposta. Peça a orientação de Deus, passe isso para os seus filhos, o conhecimento. Então, a instrução que nós lemos aqui, Davi tinha propriedade para falar isso. Conhece o Deus de seu pai. Conhece o Deus de seu pai. Eu tenho intimidade, eu tenho experiência com Deus. Conhece esse Deus que você me vê orando, me vê falando, me vê conversando com Ele, me vendo pedindo sabedoria se eu devo ou não sair para as batalhas. Conhece esse Deus que eu conheço. Então, você, pai, tem que ter preocupação da vida espiritual. Você é o exemplo. Você precisa ser o exemplo do seu filho. Então, Salomão podia ver em seu pai o exemplo. Eu preciso conhecer esse Deus que meu pai consulta sempre, como ele é vitorioso nas batalhas, como ele conquista, como ele tem vitórias. Mas por quê? Porque antes eu vi ele orar, antes eu vi ele buscar ao Senhor, devo sair para a batalha ou não devo sair? E ele continua nesse versículo que nós lemos, servir com coração perfeito. Olha, coração perfeito, coração puro, íntegro, né? Sem engano, sem hipocrisia, sensível à voz de Deus, disposto a obedecer a Deus. Então, servir com coração perfeito. Conhece o Deus de seu pai e serve esse Deus com coração perfeito. Alma voluntária. Também ele continua no versículo. Uma alma voluntária. Ser voluntário para fazer as coisas de Deus. Seja voluntário, seja disponível, né? Faça o seu melhor, sem esperar nada em troca. Com Deus não se barganha, com Deus não se negocia. Por amor, com prazer, com alegria, com disposição, comprometido com Deus. Isto é uma alma voluntária. Isto é o que Deus espera de cada um de nós hoje. Servir a Ele com prazer, com alegria, né? Ter disposição, ânimo para servir ao Senhor. Olha, eu tenho condições de fazer algo para o Senhor, eu vou fazer. Mas já estou fazendo, faça o seu melhor. Eu vou fazer quando alguém estiver me olhando. Não, faça quando alguém não estiver olhando. Deus estará te olhando. Então, este é o sentido da alma voluntária. Voluntariamente servir ao Senhor. Por quê? Ele continua. Esquadrinha o Senhor os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Ele esquadrinha o coração. Com Deus não se barganha, né? Ele esquadrinha o coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que se estamos fazendo com sinceridade ou com hipocrisia. Ele esquadrinha o coração e conhece, entende todas as imaginações dos pensamentos. Então, aquilo que nós vamos pensar ainda, que estamos imaginando, que estamos projetando, ele conhece. Então, é isso que Salomão está ouvindo do seu pai, a experiência do seu pai. O homem normalmente vê o exterior, mas Deus vê o coração, não é? E aí ele termina um versículo aqui, que nós lemos, se o buscares, Davi falando para Salomão, se você buscar a Deus, será achado. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Filho, a decisão é sua. Você pode falar isso para o seu filho, olha, se você quer ser abençoado, quer ser guardado, quer ser protegido por Deus, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Tenha os seus momentos a sós com Deus, leia a palavra, ouça louvores, alegre o seu coração, não se envolva com as coisas erradas desse mundo. Você tem que passar esses princípios, porque vai chegar uma hora que o seu filho vai talvez estudar fora, talvez estudar em outros países, ou talvez em outros estados, ou mesmo dentro de uma faculdade perto de você, mas ele não está perto de você naquele momento. Então ele precisa ter esta bagagem, essa informação, esse temor a Deus. Papel do pai, né? Preocupação que o pai tem que ter. Esta é a maior preocupação que você teria que ter, é a vida espiritual do seu filho. Não, minha preocupação é ter que ele seja próspero. Glória a Deus, você deve se preocupar com isso, mas acima de tudo, a sua salvação, a sua intimidade, o seu crescimento espiritual. Saber com quem ele anda, com quem ele se envolve, para que você possa orientar. Filho,
esse caminho aí não é legal não, hein? Essa pessoa ou esses amigos que você tem aí, olha, não vi que são pessoas que você deve andar. Então você tem sim autoridade para falar isso com ele. E agora, Salomão cresceu, foi o rei, construiu o templo, fez grandes coisas com uma sabedoria que ele pediu. Na realidade, ele orou, pediu a Deus sabedoria, não pediu fama, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, ele pediu sabedoria. E Deus responde para ele em sonho, olha, como você não pediu nem riqueza, nem fama, nem a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo isso, fama, riqueza, né? E expandir o seu reino. E nós sabemos o quanto Salomão foi próspero, como ele construiu aquele templo com a sabedoria de Deus, né? Não foi de qualquer jeito, constrói desse jeito, não. Cada pedra lavrada era lavrada lá nas pedreiras, todo barulho chegava aqui em silêncio e era montado, cada pedra encaixada milimetricamente no seu devido lugar, sem livro de crônicas fala isso, sem aqueles gritos, me dá aqui um martelo, barulho, não, tudo certinho. Já desde a construção do templo, Deus o capacitou de sabedoria, reverenciando aquilo que seria a habitação do Senhor. Olha como Deus separou alguém especial para construir. Esse alguém especial teve também em quem se espelhar, que foi Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E aí Salomão também vai passar para o seu filho as mesmas recomendações que ele recebeu. Então está lá em Provérbios 6, de 20 a 23, ele fala assim, Salomão falando, meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. Obedeça os mandamentos do seu pai. Nunca deixe de seguir o conselho de sua mãe. Grave as ordens de seus pais em seu coração. Tenha-as sempre diante de você e elas servirão de guia para os seus passos, dando-lhe um sono tranquilo, e cada novo dia lhes ensinarão o que é certo. Pois esses mandamentos são como uma lâmpada, as instruções como luz, e as correções como disciplina, são o caminho para uma vida feliz. Então, ele deixou claro aqui, você vai ser obediente, vai servir do teu coração, vai ser obediente a esses mandamentos, elas vão ser como lâmpadas, como instruções, como luz, e como a correção como disciplina, e para você ter uma vida feliz. Tudo aquilo que ele tinha ouvido ou visto do seu pai, ele passou para o seu filho. Olha que legado bonito. Será que o nosso filho hoje pode passar isso para o seu filho, para o seu neto? As instruções que ele recebeu, ele pode compartilhar ou ele não recebeu instrução nenhuma? Ou ele vai ter que buscar agora as instruções? É claro que muita gente não teve a bênção de ter uma família cristã, de ter crescido num lar cristão. A gente entende isso, existe todos os tipos de desenvolvimento familiar, não é? Mas se você é alguém abençoado que teve o seu filho crescendo, ouvindo os princípios, claro que ele passará essas informações para os filhos deles, para os seus netos. Isso é muito importante. Então, Salomão estava falando com o seu filho, lá em Provérbios 6, de 20 a 23, foi o que nós lemos aqui. Agora eu quero dar alguns conselhos para os pais, de uma forma, de acordo com a orientação que o Senhor nos fala. O pai é o sacerdote do lar. Ele responde espiritualmente pela esposa e filhos. Deve ser o exemplo, como nós falamos, e deve motivar a família a ir à casa do Senhor. Motivar a família. Você, pai, é o responsável por levar a família toda. Mas temos famílias que as esposas são convertidas e os pais não. Então a esposa, nesse momento, espiritualmente, ela está fazendo o papel de sacerdote do lar. Tem que orar, tem que incentivar, tem que motivar, tem que falar do amor de Deus, tem que levar a sua família aos pés do Senhor. É fácil? Não é não. Nós sabemos das lutas que muitos estão tendo, porque os pais, os maridos ou os filhos não querem servir ao Senhor. Mas ela não pode esmorecer, ela tem que lutar, tem que orar, tem que apresentá-los no altar do Senhor a cada dia. Eu sei que Deus está ouvindo a sua oração. Então fique firme aí, se conforte com esta palavra que Deus está ouvindo a sua oração e a vitória virá. Outra recomendação para os pais, uma forma, pais e mães aqui, Não pode esmorecer no seu ensino. É um tempo curto quando você tem a criança pequena ainda, De poucos anos, pois eles crescerão rapidamente e o que você ensinar permanecerá e eles repetirão aos seus filhos, o que eu acabei de falar. E muitas coisas que eu vi no meu pai eu pratico hoje. Os princípios que eu recebi dele de honestidade, de integridade, de
temor a Deus, de se afastar do caminho mau, eu recebi do meu pai. Isso eu guardo muito. Mesmo adulto, já casado há muitos anos, eu me aconselhei muitas vezes com meu pai, com sabedoria que Deus dava a ele e que eu tive a oportunidade de receber também. Então, pega isso daí, né? Não esmoreça no ensino, na transmissão de informações, de experiências que você já teve. Não finja que não vê os erros, né? Corrija sempre que necessário, mas faça-o com amor. Não deixe passar a oportunidade de fixar o certo quando vir o errado. Então não deixe de corrigir. Eu estou vendo que ele está fazendo errado, eu não quero me desgastar. Deixa lá. Ou ele, né, brigou com alguém, você não vai lá, não vai corrigir, ou ele pegou alguma coisa de alguém que você viu que não era dele, você não comprou, e como é que chegou aqui? Você, deixa para lá, é criança mesmo. Não, meu irmão, você tem toda a responsabilidade de estar formando caráter. Não finja que não vê os erros. Corrija sempre que necessário, isso é papel teu. Deus vai requerer de você, pai e mãe, se vocês deixarem passar essas oportunidades de corrigir um erro. Porque você está corrigindo um pequeno erro hoje, que se não corrigido hoje, pode ser um enorme erro amanhã. Quantos pais hoje choram porque os seus filhos hoje estão em caminhos errados, enveredaram para o mundo do crime e aí, olha as consequências. Porque o pai, muitas das vezes, não fez o seu papai e a mãe não fizeram os seus papéis de corrigir na hora certa. Cuidado com o que você fala e faz na frente de seus filhos, né? Aquilo que eu falei no início também, palavrões, mentiras, vícios. Seus filhos farão o mesmo. Cuidado com o que você faz, ele está vendo, ele está observando. Filho, pode beber, não pode fumar? Você fuma, você bebe na frente dele, ele está vendo. Não pode falar palavrões, você é o primeiro a falar. No carro, no trânsito, xinga. Saiba que você tem uma grande responsabilidade, alguém está te observando e esse alguém é o seu filho. Cuidado. Não tem um filho predileto, né, preferido. Quantas vezes a gente faz isso? A gente vê isso. Eu me sentia preferido do meu pai, meu irmão da minha mãe. Errado, os dois nos amavam da mesma forma, mas olha como a criança absorve isso. Meu pai acha que gosta mais de mim. Então, pais, cuidado, pais e mães, de não mostrarem que esse filho é preferido do que o outro. Esse sim, esse aqui tirou 10 na prova, você não, você é burro. Cuidado com as palavras. Fale palavra de exortação, palavra de ânimo, de incentivo. Você não foi bem, vai estudar mais e na próxima você vai tirar uma nota melhor. Olha, aconteceu o que aconteceu, você perdeu o emprego, vamos orar para que Deus te abra outra porta de emprego. Então, não faça predileção de filhos, não tenha filhos prediletos. A Bíblia mostra esse erro aqui, infelizmente, né? A Bíblia deixa claro os problemas que foram passados por gerações. Lembra-se de Isaac? Amava mais Esaú e Rebeca mais a Jacó. Depois Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. E olha a consequência que isso deu. Os irmãos venderam José como escravo lá para o Egito e tudo aquilo que aconteceu com José. Porém, José, sim, era um homem que sempre buscava a Deus, porque tudo que ele punha a mão, Deus estava com ele, na casa de Potifar, depois lá no cárcere e depois lá como o governador do Egito. Olha como Deus prosperou José, mas ele foi vendido ainda adolescente, 17 anos, cerca de 17 anos, para ser vendido lá para a casa de Potifar, para um egípcio Potifar. Então veja só, ele tinha bagagem, como Daniel, seus 3 amigos, né? Misael, Ananias, Azarias, Misael e Zacarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente lembra dos nomes e às vezes não lembra do nome cristão. É importante saber que eles tinham experiências com seus pais, eles tinham lá temor a Deus. Então, isso é importante que o seu filho, quando for enfrentar as lutas, saiba disso. Lembre-se disso. Então, não faça predileção, todos são iguais, né? Claro que são. Não substitui o carinho, o amor e o tempo gasto com eles por objetos, brinquedos ou roupas. Estou falando quando a criança ainda está sendo formada, debaixo do seu lar. Não substitua o diálogo. Um adolescente, um jovem, converse. Não dá lá o melhor computador, o melhor celular, para ele se entreter lá e ficar horas e horas e horas e não ter aquele momento de diálogo, de conversa. Hoje está muito difícil, olho no olho, ninguém mais olha no olho, ninguém mais senta à mesa para comer junto, ninguém mais conversa. Hoje o mundo está assim, é uma dinâmica, uma engrenagem que não para.
E às vezes a gente está nessa engrenagem e a gente não para um pouquinho para pensar, eu preciso passar informações, eu preciso olhar, eu preciso contar as minhas experiências, porque o tempo passa muito rápido, então gaste tempo, né? E é importante a gente saber disso. Então, nada substitui um papo de pai para filho, nada. Se o teu filho achar em você alguém confiável, quando ele tiver uma dificuldade, ele vem te buscar. Mas se você nunca teve relacionamento íntimo com o teu filho, nunca gastou tempo com ele, saiba que quando ele tiver problema, não é você que ele vai procurar amigos, vai procurar outras fontes de informação, que provavelmente não são as melhores, e aí as decisões vão ter consequências drásticas muitas vezes, porque não buscaram você e você também não se preocupou em cultivar esse relacionamento, em conversar, em ter esse tempo, em sair em família, almoçar juntos, não precisa muita coisa, sai junto, sai para dar uma volta, um passeio, uma caminhada, vai no shopping, passa um pouquinho. Isso é importante, esse vínculo familiar. E ele vai passar isso para os seus filhos, as futuras gerações também. Então, nunca, nada vai substituir esse afeto um pelo outro. Sua responsabilidade de ensinar dura enquanto estiver dentro da sua casa. Claro, estão debaixo do seu teto, você tem a responsabilidade de ensinar, orientar e exortar. Não quer dizer que depois que eles se casarem, você não vai dar as orientações, né? Ou mesmo, não é se intrometer na vida deles, não é isso. Mas ter a sabedoria do Senhor para, no momento certo, orientar. E que eles possam te buscar para ouvir do Senhor uma opinião, né? De cada um de nós, uma opinião daquilo que está acontecendo, a decisão que ele precisa tomar, não? Então, façam a sua parte. Orem, ensinem, aconselhem, disciplinem, sejam exemplo para os seus filhos, né? E agora, os filhos, vocês têm que ouvir os seus pais. Ah, meu pai é fora do tempo, é careta. Não. Filhos, ouçam os conselhos dos seus pais, respeitem os seus pais, obedeçam os seus pais. Sabe o que acontece? Estarão semeando um futuro de paz, abençoado, e terão uma vida prolongada e longa sobre a face da terra, porque isto é promessa do Senhor. Quem honra o seu pai e sua mãe tem dias prolongados. É bíblico isso. Então, obediência e união resulta em salvação. Lembra-se da história de Noé? Obedeceram a Deus, se uniram, construíram aquela arca por anos e anos e anos, e depois foram salvos pela arca, né? Ou seja, obedeceram a Deus e unidos construíram alguma coisa muito importante. Olha que grandes experiências que a gente vê na Bíblia sobre famílias, sobre pais, sobre pessoas tementes a Deus. No Salmo 127:3 fala assim: os filhos são um presente do Senhor, são mesmo, uma recompensa que ele dá. É uma recompensa, dá trabalho, mas é uma recompensa. Tem todo um desgaste, tem todo um processo? Tem, e cabe a cada um de nós gastar esse tempo, fazer a nossa parte, para que depois eles também terão que fazer as suas partes, a parte deles, quando tiverem os seus filhos, mas você está deixando um legado abençoado, né? E aí, terminando, Provérbios 17:6 fala: o maior orgulho, eu já li muitas vezes esse versículo, porque eu amo esse versículo. O maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos, né? Os avós. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Olha aqui, 3 gerações: o neto, o filho e o pai. Então, o maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos. E para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Que você possa guardar, reter no coração esses trechos. Está lá, então, 1 Crônicas 28:9. Leia essas recomendações. E também em Provérbios que nós lemos aqui, para você poder entender como Salomão passou para os seus filhos. Provérbios 6, de 20 a 23, são as passagens que nós lemos nessa meditação. Que Deus te abençoe, que tenha um final de dia abençoado. Eu sei que você provavelmente passou com a sua família, quem teve esse privilégio, glória a Deus, né? Que bom que você está cultivando esse momento em família e não deixe de aproveitar essas oportunidades dadas por Deus. Curve por um instante a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que tivemos aqui, meditando, né, nessas passagens até muito conhecidas, mas o Senhor sempre nos exorta a fazermos a nossa parte como servos teus. Dá a cada pai, a cada mãe, a cada filho que estão me ouvindo neste momento, sabedoria, discernimento, temor e tremor ao Senhor, para que possamos todos ter uma vida prolongada, uma vida feliz, uma vida de paz, de
plena segurança no Senhor. É a minha oração e a minha gratidão para os pais que hoje nós comemoramos esse dia tão especial, tão abençoado. E eu peço, Senhor, sobre cada pai, uma bênção especial, a tua bênção e a sabedoria que venha do alto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e uma ótima semana.